Estava eu tranquilamente na minha casa, quando o meu telefone não para de tocar, para eu ver um vídeo do senador Marcos Duval, que ele estava chateado, colocou um vídeo lá no canal dele, do YouTube, nas redes sociais dele. Tudo certo, é um direito que o senador tem de se sentir o prejudicado, se defender, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Beleza? Mas aí, um amigo em comum me ligou dizendo: Didi, o senador quer falar com você. Posso passar seu telefone? Porque eu não tinha o contato do Duval. No vídeo ele diz assim: pô, ele podia ter me ligado. Aí eu falei para ele: senador, não podia ter te ligado, porque eu não tenho o seu contato, não tenho o contato da sua assessoria, não tenho contato nenhum. Então não poderia ter te ligado, certo? Aí esse amigo em comum passou o telefone, ele me ligou, a gente passou 1 hora no telefone, esclarecemos tudo, colocamos todos os pingos nos is. Beleza? Bom, eu vou botar aqui a manchete, né? Vou botar aqui a matéria, melhor dizendo, que causou toda essa celeuma, a matéria que deixou o senador chateado, que foi esta daqui, ó, da Malu Gaspar, do Globo, certo? De ontem, que diz o seguinte: licença médica de Duval é contrapartida de acordo entre Alcolumbre e Alexandre de Moraes. Certo? Não vou ler a matéria, porque todo mundo já deve estar sabendo. Nessa matéria aqui, a Malu Gaspar disse que o senador fez uma espécie de acordão, certo? Fez uma espécie de acordão com o ministro Alexandre de Moraes para que tirasse as cautelares dele. Veja bem, um dia antes, no dia anterior, saiu matéria em vários locais aí, e eu li aqui uma matéria, se eu não me engano, ou foi do UOL, ou foi do Metrópolis, elogiando o senador Marcos Duval. Porque na matéria dizia que estavam tentando fazer um acordão, e o senador disse que não ia fazer acordo com ninguém mesmo, que ele preferia perder o mandato, continuar com a cautelar, mas que não faria acordo com ninguém. Elogiei o senador. E ele reconheceu, ele falou: eu vi, Didi, eu vi que você me elogiou, obrigado, agradeço muito. Pois é, no dia anterior eu elogiei. No dia seguinte sai essa matéria da Malu Gaspar, que diz que ele fez um acordo. Aí eu critiquei. Eu falei: porra, senador, no dia anterior eu te elogio dizendo que o senhor estava resistindo a esse acordo. No dia seguinte vem a Malu Gaspar e diz que o senhor fez um acordo. E aí eu critiquei, fiz um vídeo, coloquei nas minhas redes sociais, o vídeo bombou. O vídeo bombou, a verdade é essa. Tanto bombou que ele se preocupou. Se um vídeo fosse de um Zé Mané, se um vídeo fosse de alguém sem insignificância nenhuma, um senador da República não ia perder seu tempo de gravar um vídeo, botar no YouTube dele, nas redes sociais, me criticando. E eu não tenho problema nenhum em ser criticado. Eu não tenho esse problema. E o que é que aconteceu? Conversamos bastante sobre essa parada da Malu Gaspar, mas conversamos muito mesmo, muito mesmo. Eu quis saber, tintim por tintim, desse acordão aí, se teve ou se não teve, certo? O senador me explicou, tintim por tintim, porque não teve. E isso vem de muito antes. E eu entendi, certo? Eu não tenho compromisso com o erro, quero deixar claro, vocês me conhecem, eu já me retratei aqui algumas vezes, não tenho compromisso com erro. Eu acho que o jornalismo independente sério é aquele que, quando erra, chega aqui e diz: pô, galera, eu errei, certo? Me desculpa, bola para frente. E, inclusive, o próprio senador, eu vou ler daqui a pouco depois a mensagem que ele colocou no meu X, né? Porque eu me retratei lá, e ele colocou uma mensagem. Bom, vamos lá. Eu fui induzido ao erro. E aí, no próprio vídeo, ele questiona: porra, Didi, você é de direita e fica pegando a Globo como fonte? Meu amigo, quem me conhece aqui, e eu expliquei isso para ele, quem me conhece aqui sabe que eu leio as matérias da velha mídia e da nova mídia. Agora mesmo aqui na minha tela tem um bocado de UOL, tem o Globo, tem Estadão, tem G1, tem Oeste e tem Gazeta do Povo.
Então, eu não fabrico notícia, eu pego da grande mídia. O Kim Paim só trabalha com notícia da velha mídia, porque ele diz que se alguma coisa nego quiser processar ele, ele vai dizer, não, tá aqui, ó, saiu na grande mídia. Eu não estou inventando nada. Então, eu não acho nenhum absurdo a gente ler e comentar algumas matérias da velha mídia, porque esse é o nosso pão do dia a dia. Jornalista de opinião, como eu, vive de comentar as matérias que saem na mídia. Beleza? Algumas vezes eu critico, outras vezes eu elogio, mas eu não vejo negativamente, depreciativamente, que eu pego uma matéria da Malu Gaspar para comentar. Vou pegar agora do Josias de Souza, já já. Então, assim, a velha mídia é o nosso pão do dia a dia. Como eu disse, o próprio Kim Paim só usa a matéria da velha mídia para se precaver. E eu uso da velha mídia, eu uso da nova mídia, eu pego matéria no X, no Instagram, eu pego matéria de tudo que é lugar. Aí o senador disse, no vídeo dele, estava meio de cabeça quente, e eu entendo, não tenho problema nenhum com isso. No vídeo, o senador falou assim: porra, ele devia frequentar mais o Congresso Nacional. Aí eu falei pro senador, senador, eu sou um asilado político, amigo, eu moro na Polônia. Como é que eu posso frequentar o Congresso Nacional se eu moro na Polônia? Aí ele falou, porra, Didi, eu não sabia. Falei, para o senhor ver, né? Então agora o senhor sabe. Eu não frequento o Congresso Nacional porque eu não posso botar meu pé no Brasil, porque se eu for para o Brasil, eu sou preso. Hoje eu tenho um passaporte suíço polonês, tenho toda a minha documentação polonesa, então eu não, senador, eu não posso frequentar o Congresso Nacional porque eu não posso voltar para o Brasil. Hoje eu sou um asilado. Aí ele pode dizer, me desculpe, eu não sabia, etc e tal. Então vocês estão vendo que tem equívoco dos dois lados. Ele se equivocou em algumas coisas, eu me equivoquei em outras coisas. E é isso. Normal, vida que segue. Bom, eu anotei aqui alguns tópicos da nossa conversa. Como eu disse, a gente passou 1 hora no telefone, que tem a ver com o vídeo que eu gravei dizendo que o senador tinha feito um acordão baseado na matéria da Malu Gaspar, certo? Bom, aí ele me explicou algumas coisas. Ele me disse que... Porque, olha só, a Malu Gaspar diz que um dos temas do acordo era que o senador pedisse uma licença médica. Porra, o senador pediu uma licença médica. E eu expliquei isso para ele. Eu falei, senador, eu fui induzido ao erro porque a Malu disse que uma das peças do acordão era o senhor pedir a licença médica. O senhor pediu a licença médica. O timing era perfeito. O timing era igualzinho. Então, eu fui induzido ao erro, certo? E ele me explicou. Ele falou, sim, Didi, a licença médica saiu perto da matéria, no dia da matéria, um dia depois da matéria, mas eu havia pedido a licença médica 1 mês antes. Ou seja, muito tempo antes da Malu Gaspar inventar essa maluquice que o Marcos Duval tinha feito o acordão, ele já tinha pedido a licença médica. Ele não sabia da ida do Alcolumbre. Eu perguntei a ele, senador, o senhor sabia que Alcolumbre foi lá com um bocado de senador conversar com Barroso, que é o presidente, Fachin, que é o futuro presidente, Alexandre de Moraes e os outros senadores, né, o Alcolumbre e outros senadores. Ele falou, não, Didi, eu não tinha a menor ideia disso. A Malu Gaspar não diz quem são os outros senadores, eu sei quem são, não vou dizer. Eu sei quem foram os senadores, todos da base do PT, foram lá conversar com o Alcolumbre. Então, eles foram vender um peixe que o Marcos Duval não sabia. Ou pelo menos foi isso que ele me disse, certo? E aí, ela juntou esse lé com cré do pedido ter saído naquele dia, e ela disse, os caras foram lá fazer um acordão com o ministro Alexandre de Moraes para poupar o senador. Por quê? Porque na própria matéria da Malu Gaspar está escrito,
os senadores estavam com medo de ser penalizado também, de que Marcos Duval fosse apenas o primeiro senador a ser penalizado com... o senador estava alinhado, cara, estava sem dinheiro para fazer o tratamento da mãe. Quando ele me mandou uma mensagem, eu mandei outra para ele estava no hospital vendo a mãe, hoje. Aí eu falei para ele, senador, o senhor me liga ou antes ou depois da live que a gente conversa. Ele me ligou antes, logo quando saiu da UTI para ver a mãe. Certo? Então, assim, foi tudo num timing que a Malu Gaspar, maldosamente, criou para dizer que o senador tinha feito um acordão. Veja bem, eu não sou advogado de Marcos Duval, não. Não sou advogado dele, não. Não estou aqui para defender o Marcos Duval, não. Eu estou aqui para botar os pingos nos is. Eu acho que um jornalista e, acima de tudo, um homem faz isso, certo? Depois que você tem todas as informações. Bom, outra coisa que eu disse que ele ficou chateado no vídeo é que eu disse que uma parte do acordo era que Duval saísse do Senado com licença médica e entrasse a suplente. Porque eu achei que ele passaria 6 meses fora. Mas não. Ele pediu uma licença de 121 dias, dá 4 meses mais ou menos, e licença menos de 6 meses não entra suplente nenhum. Não entra o suplente com menos de 6 meses. Só a partir de 6 meses. Isso a Malu Gaspar não colocou na matéria dela, maldosamente. Certo? Então, ele não vai ser substituído. Ele vai passar 121 dias. A licença é de 121 dias. Ele falou para mim que em menos de 30 dias ele está de volta. Certo? Em menos de 30 dias, o senador estará de volta ao batente. Porque ele estava precisando desse tempo para ficar com a filha, para ficar com a mãe está doente, está na UTI, está com câncer, todo mundo sabe, certo? Então, ele pediu essa licença médica para ficar ao lado da família. Eu falei para ele, senador, vamos fazer o seguinte, o senhor está convidado a vir aqui no Didi Red Pill para a gente bater um papo, e ele aceitou. Só que ele falou, Didi, me dá aí umas 3 semanas, porque... eu quero ficar com minha família, estou resolvendo um bocado de coisa, etc e tal, que eu vou lá bater um papo com você. Falei, tá tudo certo. Então, daqui a umas 3 semanas, 4 semanas, um mês, o senador vai estar aqui com a gente vai bater um papo. Isso aí estreitou os nossos laços, não nos afastou, ao contrário, nos uniu, né? Eu já disse, e eu disse a ele, quando o senhor erra, eu critico, da minha opinião. Quando o senhor acerta, eu elogio. Elogiei um dia antes, elogiei anteontem. No dia 29, elogiei. No dia 30, critiquei. E ele falou, eu vi o elogio, Didi. Obrigado pelo elogio, etc e tal. Bom, não teve acordo nenhum do senador Marcos Duval em relação as cautelares serem derrubadas. O buraco é muito mais embaixo do que vocês pensam. Tem a ver com Magnitsky, tem a ver com o ministro ter escolhido o Marcos Duval como um inimigo pessoal. Tem a ver com muita coisa que ele me contou que eu não posso contar. E tem muita coisa tem off. Né? Ele me pediu off, eu não posso contar. Mas aí eu perguntei para ele, tudo bem, o senhor fez um vídeo me detonando, não tem problema, ele se sentiu ofendido, eu entendo, mas o senhor não vai fazer nada com a Malu Gaspar? Foi ela que criou a celeuma toda, porra. Ele falou, vou processar ela. Eu vou processar a Malu Gaspar. Então, processe a Malu Gaspar, porque foi ela que me induziu ao erro, e que as coisas se esclareçam com ela lá na justiça, tudo bem. Bom, aí coloquei isso aqui no meu Twitter. Logo depois do papo com ele, coloquei isso aqui no meu Twitter. Olha só. Eu já chamei ele de doido, critico ele muito, sim. A galera tá falando isso aí. E daí? E daí, quando eu erro, eu não posso pedir desculpa, não, é? É cada uma da porra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sempre que eu achar que eu preciso criticar ele, eu vou criticar. Ponto final. Não tem essa não aqui. Bom, eu botei aqui no meu Twitter o seguinte. Gente, conversei agora longamente com o senador Marcos Duval e colocamos todos os pingos nos is. Fiz um vídeo sobre um suposto acordo que ele teria feito com Alexandre de Moraes para ter suas cautelares derrubadas e fui induzido ao erro. Vou esclarecer tudo na minha live de hoje, às 4 horas da tarde. E eu continuo. Não tenho um compromisso com o erro. Quem faz jornalismo sério e admite seu erro, se retrata e vida que segue. Amanhã também publicarei um vídeo explicando todo esse imbróglio. Eu vou botar o vídeo, porque não é todo mundo que vê uma live minha. Então, vou botar um vídeo amanhã nas minhas redes sociais. Aí o senador Marcos Duval respondeu no meu tweet, certo? Acabei de conversar longamente com o Didi Redipio e quero destacar algo muito importante, a humildade de reconhecer um erro e pedir desculpas publicamente. Isso mostra grandeza. Mesmo passando por todas as dificuldades do asilo político, ele teve a hombridade de me ouvir, de buscar a verdade e de se retratar diante dos seus seguidores. Foi um prazer enorme falar com ele ao telefone. Faço questão de manter não apenas o diálogo sobre o inimigo do Brasil, mas também de cultivar uma amizade verdadeira aqui no país. Este é um momento de união, não de divisão. Seguimos juntos na luta pelo que acredito. Aí ele faz uma outra postagem aqui que diz o seguinte: amigos, quero compartilhar com vocês que conversei longamente com o Didi Redipio. Foi uma conversa franca, verdadeira e necessária. Também acho. Quero reconhecer publicamente a humildade que ele demonstrou ao admitir o erro, se retratar e assumir diante de todos que foi induzido a acreditar em uma informação equivocada. Isso é hombridade, isso é grandeza. Mesmo enfrentando todas as dificuldades do seu asilo político, ele teve a coragem de rever sua posição, pedir desculpas e esclarecer a verdade. Essa atitude não diminui ninguém, pelo contrário, engrandece, mostra caráter e compromisso com a verdade. Foi um prazer enorme falar com ele ao telefone. Fiz questão não só de tratar dos temas que envolvem os inimigos do Brasil, mas também de reforçar que, aqui em nosso país, pode contar comigo como amigo. Esse é um momento de união, não de divisão. A direita não pode se atacar internamente enquanto enfrentamos desafios tão grandes pela frente. Precisamos caminhar juntos com a coragem e lealdade, porque o Brasil precisa de todos nós. Sigo firme, de cabeça erguida e de consciência tranquila. E faço questão de deixar aqui registrado o respeito pela postura do Didi Redipio, que teve a grandeza de reconhecer e corrigir o equívoco. União, coragem e verdade. É assim que seguimos. Certo? Então, é isso. Eu acho que um homem, acima de ser jornalista, eu sou homem, tenho vergonha na cara.